Salve, salve você, estudante da Verbo Jurídico que está te preparando para a prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Você, futuro doutor, futura doutora, meu nome é Thiago Carrão, sou teu professor de Direito Eleitoral. E eu vim aqui para o Esquenta Passaporte para preparar você com dicas rápidas, uma revisão rápida de direito eleitoral. Em 30 minutos eu vou capacitá-lo a acertar algumas ou até todas as questões que irão cair lá na tua prova da Ordem de Direito Eleitoral. E aí, está pronto? Está pronto para começar o seu trajeto nessa tão linda estrada da advocacia? E eu vim aqui então para te ajudar a conduzir ou passar um pedacinho dessa estrada, te ajudar a ser aprovado nessa tão temida prova, tão temida banca FGV, que tem coração peludo, não é de Jesus, não é de Jesus. Mas, se você seguir as nossas orientações da Verbo Jurídico, dos professores da Verbo, eu tenho certeza que você vai ser aprovado. Se você está aí pela segunda, pela terceira vez, você vai passar. Essa é a tua hora de ser aprovado. Vamos lá? Vamos para a tela. Direito eleitoral. Conceito. É um ramo do direito público. É uma área que eu atuo. Eu gosto muito de atuar no direito público. Minha principal vertente, o maior nicho de clientes que eu atuo é no direito público. E junto desse direito público, daquele direito administrativo que tanto você temia ou não gostava na tua faculdade, vem o direito eleitoral. Tem como objetivo o conjunto de normas, institutos, procedimentos, com vista a assegurar o exercício da soberania. Disciplina todas as fases do processo eleitoral, como se dão as fases da diplomação e eleição dos candidatos, possui sua autonomia didática, científica e normativa. Por isso que ela se tornou, ou teve essa importância para a tua prova. Por isso que ela teve tanta importância, por isso que ela veio a ser somada na tua prova da Ordem dos Advogados, a tua prova aí que vai te capacitar ou te possibilitar ser advogado. Principais fontes do direito administrativo ou principais fontes do direito eleitoral, lembrando que ele está dentro do direito administrativo. Diretas, o próprio Código Eleitoral e também demais leis que versem, ou que visem falar sobre o tema. E indireta, Código Penal, Código de Processo Penal, Código Civil, de Processo Civil, Tributário. Outra fonte primária, né? Nós temos fontes diretas e indiretas, fontes primárias e fontes secundárias. Fonte primária, a própria Constituição e as leis. Secundária, jurisprudência e doutrina. Muito bem. E as resoluções do TSE? As resoluções dependem. Depende do quê? Depende se ela tem força normativa, se ela tem força de lei, se ela vem para regular uma lei ou uma norma interna que vai falar sobre direito eleitoral e todos devem acatá-lo. Dá um exemplo aí, professor, de uma resolução de caráter primário ou de caráter secundário. Caráter primário, vamos lá, vamos falar sobre o calendário eleitoral de 2024. É uma resolução do TSE que tem um caráter primário, porque ele vai trazer uma resolução a nível nacional e que todos têm que acatar, tu tem que obedecer isso, tem que dizer, olha, tal dia vai ser o final da possibilidade de transferência ou de mudança de partido dos candidatos, tal dia vai ser da desincompatibilização e a gente vai falar sobre isso durante a aula. 30 minutos é coisa rápida, né? Tiro curto, então nós temos que falar sobre tudo. Então, resoluções do TSE, que são fontes primárias, possuem força normativa de lei ordinária federal. Seu conteúdo tem um caráter geral e abstrato, inovando no ordenamento jurídico. Foi o exemplo que eu dei para vocês. Diante de colisão de texto de resolução ou texto de lei, sempre prevalecerá a lei,
se tem uma colisão, se tem um contraponto, olha, mas aqui na lei fala tal coisa, na resolução fala tal coisa. Provavelmente aqueles ou aquele que escreveu a resolução não soube ler a lei, né? E isso é raro, mas acontece muito, né? Vamos lá. Resolução quando ele é uma fonte secundária. Então, não pode criar deveres nem obrigações, nem restringir direitos ou estabelecer sanções. Possui força de ato administrativo, portanto, subordinada à lei. Status inferior, não pode ser objeto de ADI, de ação direta de inconstitucionalidade no STF, não pode contrariar ou substituir a lei, não pode ou não precisa observar o princípio da anuidade, não precisa obedecer o ano. Lembra? Vocês lembram desse princípio tão importante para o direito eleitoral? Vamos seguir. É proibido, é vedada a edição de medidas provisórias de caráter eleitoral ou relativas a direito eleitoral. Não pode ser editado medida provisória de caráter ou que fale sobre direito eleitoral. Coloquem aí nos estudos de vocês, não cabe medida provisória que verse sobre direito eleitoral. Fonte do direito eleitoral, Código Eleitoral, por óbvio, né? E compete privativamente ao STE responder sobre matéria eleitoral, as consultas que lhe forem feitas, em tese por autoridades com jurisdição federal ou nacional ou partido político. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Se um partido político, se nós temos uma dúvida, e já vou dizer qual dúvida, eu tenho uma dúvida comigo, tá? Comigo. Governador do estado do Rio Grande do Sul se elegeu 6 meses antes da campanha anterior, ele se desincompatibilizou para concorrer a outro cargo, que ele queria concorrer a presidente da República. Aí ele viu que não teria viabilidade de concorrer a presidente da República, voltou para o estado do Rio Grande do Sul e concorreu novamente a governador do estado. Muito bem. Na próxima eleição, ele vai poder tentar se reeleger como governador? Ou aquela eleição que ele ganhou a primeira, que ele se desincompatibilizou 6 meses antes, contou como a primeira eleição? E aí nós temos essa dúvida. Quem é que pode consultar, perguntar órgãos com jurisdição, ou seja, juízes, né, os tribunais? Quem mais pode perguntar? Partido político, ou órgão nacional de partido político. Veja só, pode perguntar ao TSE. Ah, mas vamos lá. Será que compete ao TSE falar sobre isso? Será que tem que ser nacional? Artigo 30. Compete ainda privativamente ao TRE, tribunais regionais, responder sobre matéria eleitoral e consultas que forem feitas por autoridades públicas ou partidos políticos, e aí nos âmbitos estaduais. Então, nesse caso do governador do estado do Rio Grande do Sul, seria autoridades públicas ou partidos políticos a nível estadual. Essa consulta, olha só a pergunta, essa consulta vai nos trazer uma resposta do tribunal ou do TSE. Essa resposta à consulta a pergunta tem caráter vinculante? Ou seja, é como se fosse uma sentença? Pergunta, que pode cair na sua prova. Antes de passar, resposta. A consulta feita ao TRF, ou melhor, ao TRE, ao TSE, ela tem caráter vinculante. A resposta é como se fosse uma sentença.
ela não é apenas um parecer consultivo, faz se quiser. Não, ela é um parecer vinculante que você deve atender. E olha só que interessante, ainda não foi feita essa pergunta que eu acabei de te fazer ao TRE do Estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque politicamente é ruim, tanto para um lado, um partido, quanto o outro. Então, não pode ser feita, melhor, pode ser feita, né? Mas não tem interesse. O que não pode acontecer, ou o que não pode se entender, é que a consulta feita aos tribunais eleitorais tem caráter apenas facultativo. Ele tem caráter vinculante. Essa decisão será, ou melhor, esse parecer será finalístico, né? É isso que tem que ser feito, ponto. É assim que se faz. Ah, mas se eu não fizer assim, daí eu posso fazer... Não, tu tem que fazer desse jeito. Se fizer a consulta, se vincula à atuação, ponto. Primeira questão que pode cair na tua prova, questão muito interessante. Princípios do direito eleitoral. Princípios do direito eleitoral. Princípio da anuidade eleitoral. Eu sei que você já viu isso. Eu sei que você já viu isso lá na Constituição. Lá no direito... desci. Ficou melhor agora. Princípio da anuidade ou da anterioridade eleitoral. Lá no artigo 16 diz que a lei que altera o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de vigência. Para que você lembre, 1 ano e 1 dia, tá? Qualquer lei deve ser publicada com anterioridade mínima de 1 ano e 1 dia antes da data da eleição. Não é da data da campanha política, é a data da eleição. Se for no primeiro domingo de outubro do corrente ano, e se esse primeiro domingo for dia 6 de outubro, só estou chutando uma data, tá? For dia 6 de outubro, primeiro domingo do corrente ano, esse dia 6 de outubro será antes, a anterioridade da lei tem que ser 1 ano e 1 dia antes. Então a lei ela tem que ser editada até dia 5 de outubro de 2023, 1 ano e 1 dia antes da eleição. Qualquer lei deve ser publicada com anterioridade mínima de 1 ano e 1 dia antes da data da eleição. Vigência e eficácia. Assim que ela é publicada, ela tem vigência. Ela tem vigência nesse 1 ano. Por quê? Porque ela está contando o seu prazo. Só que só terá eficácia 1 ano e 1 dia da eleição. Princípio da lisura da eleição. O princípio da lisura da eleição é que se entende válida as eleições, sempre com o princípio da boa-fé, né? Entendendo que ela é correta, certa. Princípio do aproveitamento do voto, princípio da preclusão instantânea. O que é preclusão instantânea? Significa que se você visualizar, identificar um erro naquele momento, na sua votação, você deve suscitar ao presidente da mesa naquele momento. Se você deixar para outro momento, precluiu, ou seja, perdeu o direito de se manifestar e dizer, olha, está errado. Muitas vezes as pessoas elas dizem assim, olha só, eu cheguei lá e estava assinado no meu lugar, aonde eu deveria ter... Então isso aí foi errado, como é que é? É golpe. Não, não é golpe, meu amigo. Significa que alguém errou na hora de assinar e, pelo princípio do aproveitamento do voto, aquele voto vai ser aproveitado, vai ser colocado na ata, que foi errado, o local de assinatura, etc, 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 mas aquele voto foi válido porque aquele cidadão, ele votava de fato e será anotado o teu voto e tu vai lá e computa o teu voto de fato. Daqui a pouco, aquela pessoa, em vez de, ela estava uma linha acima, uma linha abaixo do teu nome e ela foi lá e assinou no teu nome no lugar errado. Para que não precise você assinar no lugar dela, que são 2 erros, se usa esse princípio do aproveitamento do voto. Princípio da celeridade. Princípio da celeridade.
Significa que qualquer processo judicial no Tribunal Eleitoral deve durar no máximo 1 ano. Por isso que a maioria dos prazos são de 3 dias. Você está aí acostumado com o direito civil de barbada, 15 dias para agravo, 15 dias para apelação, 5 dias. Você reclama dos 5 dias para o embargo de declaração do direito eleitoral. São 3 dias. 3 dias, na sua grande maioria. Princípio da irrecorribilidade da decisão das eleições. O TSE, no TRE, não cabe recurso. Decisão que é proferida no TSE, em regra, decisão no TRE, não cabe recurso, salvo decisão do TSE que contraria a Constituição Federal. Cabe qual recurso? Aí você, futuro doutor, futura doutora, que com recurso cabe ao Tribunal Federal, ao TRF, que recurso cabe a ele? O RESP, recurso extraordinário ou recurso especial? Não é RESP, é REST, né? Recurso extraordinário. O RESP vai lá para o Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça. E do TRE, aqui eu errei, tá? Deixa eu só colocar aqui. Aqui eu errei, ó. Opa! Ai, Jesus! Aqui, botar a caneta. Aqui eu errei, ó. Não, eu não, foi o corretor. É TRE, tá? Não é TER, é TRE. Recurso do TRE que vai contra a Constituição Federal. Caberá recurso para quem? Para quem? Depende. Se forem referidas contra a disposição expressa da Constituição ou de lei, cabe ao próprio STF. Ocorrer divergência de interpretação de lei de 2 tribunais eleitorais, versem sobre ilegalidade, diplomação, eleição federal ou estadual, anulem diploma ou decretem a perda de mandado eletivo federal ou estadual, denegue habeas corpus, mandado de segurança ou habeas data ou mandado de injunção. Cabe então ao STF, princípio da moralidade eleitoral, princípio da moralidade eleitoral. Constituição, artigo 14, parágrafo 9º. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandado, considerada vida pregressa do candidato à normalidade da legitimidade da eleição contra a fluência do poder econômico. Então, o que defende o princípio da moralidade? Que você não pode abusar do poder econômico, que você não pode abusar no exercício da sua função, que você não pode usar seu cargo ou emprego público para se eleger. Ou seja, se você for juiz, é imoral, é ilegal você se candidatar. Se você for delegado, se você usar esse cargo para que você consiga a sua eleição. Isso é o princípio da moralidade do processo. Princípio da liberdade de propaganda política. Hoje nós temos a pré-campanha e está regulamentada. A pré-campanha você só não pode pedir voto e se dizer candidato. Tem que dizer que é pré-candidato. Princípio da responsabilidade solidária. Se um candidato da proporcional, vereador, deputado, tiver um erro estratégico na pré-campanha e for multado, essa multa ela pode ser revertida a todo o partido. E ser multado toda aquela coligação, aquele inteiro teor. É responsabilidade solidária do partido com os seus candidatos. Organização da Justiça Eleitoral. São órgãos do Tribunal Eleitoral o TSE, composto por 3 ministros do STF, 2 do STJ e 2 advogados. Um dos ministros do STF será o presidente, agora a ministra Carmen Lúcia, e outro vice. Os 2 do STJ, um deles será o corregedor-geral, e os 2 advogados.
Os tribunais regionais eleitorais serão compostos por 2 desembargadores, 2 juízes, 1 juiz federal, 2 juízes de direito, né, estaduais, 1 juiz federal e 2 advogados. E os juízes eleitorais em nível estadual. Mandato de 2 anos, podendo apenas uma recondução. Do impedimento, né? Pode ser impedido aquele que tiver cônjuge ou parente de até 2º grau na eleição. Vamos lá. Competências do TSE. Compete ao TSE recursos que se originam dos processos dos TREs, que se originam de lá. Vamos lá, passando. Basicamente, pessoal, eu posso usar essa tabela para ter uma ideia dos recursos. Pelo Código Eleitoral, se cair lá na tua prova, perante o Código Eleitoral, se a decisão é do TSE, cabe recurso ao próprio TSE. Um embargo de declaração, um agravo interno, né? Se for uma decisão do TRE, cabe recurso ao TSE, que é o órgão acima. Se for um recurso do juiz eleitoral, cabe recurso ao TRE, que é um nível acima. Então, vem do juiz eleitoral, sobe para cá, daqui sobe para cá e acabou, pelo Código Eleitoral. Porém, o entendimento do STF e do próprio TSE diz que do juiz eleitoral cabe recurso ao TRE, certo? Então, sai do 1º grau, vai para o 2º. Tudo certo, como o Código Eleitoral. Contudo, recurso do TRE que não vise ou que não fale sobre matéria constitucional, cabe recurso ao STJ. Recurso do TSE, cabe recurso. Para quem? Se matéria constitucional, ao STF. Nós temos hoje, né, então, um recurso que foi feito para o STF, um recurso de uma condenação que o Bolsonaro sofreu. Muito bem, muito bem. Vou fazer algumas questões rápidas com vocês que eu acho que é interessantíssimo para te saber. Deixa eu só achar aqui a questão que eu acho importante. Olha só, vamos começar com essa. Banca 2022... FGV foi um concurso do Senado Federal. João, prefeito do município Alfa, faleceu 1 ano antes de completar o seu quadriênio do seu mandato. Maria, cônjuge superstite de João, foi eleita prefeita para o mandato subsequente e requereu o registro de sua candidatura para a eleição que se seguiu. Pretendendo ser reconduzida ao cargo, Joana, filha de João e Maria, que decidiu iniciar a sua carreira política, também requereu o registro de sua candidatura para concorrer ao cargo de vereadora. À luz do sistema vigente, é correto afirmar que Maria... Muito bem. Maria pode se reeleger? Aí, a pergunta é essa. Olha só, a Constituição diz que se o esposo, aqui, João, vou botar o João, ele se candidatou uma vez, ele pode se reeleger mais uma vez. Vou apagar isso aqui, está muito feio. João foi uma vez prefeito, mais uma vez João, ele pode fazer isso? Pode. Se reelege uma vez. Mas poderia ser João mais Maria? Não poderia. Por quê? Porque João deixa inelegível seus parentes de até 2º grau para um cargo subsequente. Ou seja, Maria, que é sua esposa, fica inelegível, assim como João. Mas aqui nós tivemos um problema. Teve João, um ano antes de terminar sua candidatura, seu primeiro mandato, João vem a falecer. Maria se candidata na próxima eleição. O falecimento zera. Maria é como se fosse a primeira vez. Então Maria pode se reeleger
Ok, tá certo. Aí pode cair a pergunta assim para você. Mas se João, vamos apagar aqui. Se João se candidata, se elege, se reelege, só que 6 meses antes, 1 ano antes da eleição, Maria e João resolvem se divorciar para tentar dar um golpe, uma malandragem, para que Maria assumisse uma 3ª vez e depois uma 4ª vez. Poderia fazer isso? Não, não pode. Ah, professor, isso aí nunca vai acontecer, professor, isso aí nunca vai acontecer. Então, olhem lá, súmula vinculante número 18. Súmula vinculante diz que o divórcio não desfaz a sucessão ou não desfaz o vínculo, o impedimento. Porém, o falecimento desfaz este impedimento. E essa pode ser uma das questões que pode cair na tua prova. Pode abrir para mim de volta, que nós já estamos chegando ao fim do nossa tão sonhada, tão boa revisão. Mais uma questão antes, eu não vou botar a questão, eu vou dizer o que vai cair na tua prova agora. Agora, anote isso que eu vou te dizer, que vai ser pedido ou perguntado. Fulano de tal, ele apresentou suas contas e teve suas contas negadas na eleição anterior. Ciclano, também do mesmo partido, apresentou as contas e teve que fazer um ajuste nelas e está pagando uma multa por ter errado suas contas. Eles poderão ter as suas candidaturas canceladas, ou seja, impedidas, porque um não foi aprovado, outro está pagando uma multa? Não, não. Olha, anota aí, a única causa de impedimento de candidatura nas questões que falam sobre contas é quando não se apresentam as contas. Se você apresentar as contas, mesmo que elas sejam reprovadas, você poderá se candidatar. Anota aí, que eu tenho certeza que essa questão vai cair nesse exame da ordem. Nesse exame da ordem cairá essa questão das contas e você vai dar risada e vai marcar a questão certa, o X no lugar certo, e vai garantir a tua aprovação com 40 acertos, e essa será a sua 40ª questão acertada. Pode ter certeza disso. Tamo junto? Te prepara que essa será a sua hora de ser aprovado. Eu tenho certeza disso. Aqui, Thiago Carrão, diretamente dos estúdios da Verbo Jurídico, te dando uma revisão rápida de direito eleitoral. Tamo junto? Um abraço, até a próxima.